Patrícia e a Bárbara mostraram, né, como que foi a parte do diagnóstico. E nessa de hoje a gente vai ter o foco no tratamento, tá? E ao final da apresentação, a Luciana vai mostrar pra gente como que ficou o nosso fluxograma final, né? Que é até onde a gente está construindo, é o nosso produto final. Claro que nós estamos super abertos, né, às novas opiniões, às críticas e sugestões para a gente ir aprimorando as nossas ideias para no final atingirmos nossos objetivos, tá bom? Lu, então agora está com você as palavras para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Ok, obrigada, Thalita. Gente, boa tarde, então. Meu nome é Luciana. Para quem não me conhece, eu sou residente do 2º ano de pediatria lá do CGP. E eu vou apresentar hoje sobre a parte do tratamento do nosso protocolo de amigdalite. Quem me orientou foi a Thalita e a Bárbara. Começando então, né, sobre o tratamento da amigdalite bacteriana pelo Streptopiógenes. O foco da nossa apresentação é esse tratamento da faringite causada pelo streptobeta-hemolítico do grupo A, que é o Streptopiógenes, e a gente vai passar pelo tratamento com os de sintomático, os de antibiótico, tempo de tratamento e o uso do corticoide. Os sumários que a gente usou para fazer essa apresentação foram esses, o UpToDate, o Dynamed, a diretriz da American Heart Association, o NICE, o IDSA e a SBP. São os mesmos sumários que a Paty usou para fazer a apresentação do diagnóstico algumas semanas atrás. E a lista de desfechos que a gente considerou importante, né? A gente considerou como desfechos críticos evitar as complicações não supurativas, aí lembrando que o nosso foco é principalmente a febre reumática, evitar as complicações supurativas, e a gente considerou importante a redução da gravidade e duração dos sintomas, evitar efeitos colaterais e também reduzir os dias de ausência escolar. A gente vai passar pelas boas práticas. A investigação diagnóstica foi apresentada pela Patrícia algumas semanas atrás, mas a gente vai dar uma revisada no fluxograma final, e o nosso foco hoje é tratamento. Só relembrando um pouco as boas práticas, né? É prudente que a gente afaste do colégio a criança por um período de 24 horas após o início do tratamento com a antibioticoterapia. É importante que a gente oriente o sintomático, né, para alívio do paciente, que a gente não solicite exames de sangue e a gente orientar sobre o tratamento e os sinais de alarme. Passando então agora para o nosso foco, que é o tratamento. A gente foi buscar o que a gente tinha de evidência, né? Então, a nossa estratégia de busca, a gente usou principalmente os sumários, o Dynamed, o UpToDate, e a gente avaliou também alguns estudos, principalmente ensaios clínicos randomizados, e algumas meta-análises e revisões sistemáticas. E aí, então, começando pelo tratamento sintomático. O que os sumários trazem para a gente, né? O Dynamed traz, com o nível 2 de evidência, o uso de paracetamol ou anti-inflamatório não esteroidal para aliviar a dor, e também o enxágue oral com benzidamina ou spray bucal para alívio da dor e melhora dos sintomas. E ele cita também algumas medidas de apoio que não têm evidência direta, porém que ele coloca como que dificilmente fariam mal ao paciente. Então, a gente pode indicar que seriam gargarejo de água salgada quente, pastilhas para garganta, alimento macio ou líquido frio e espesso, como sorvete, pudim, gelatina, uso do umidificador, uso de analgésicos tópicos, que seriam aqueles sprays de garganta sem necessidade de prescrição, e anestésicos, como os anestésicos com lidocaína, tópicos. E o UpToDate, o que ele traz para a gente? Ele traz medidas de alívio também, que não têm evidência em ensaios clínicos, porém não apresentam riscos para o paciente. Então, a gente pode indicar que seriam também as bebidas frias ou quentes, as sobremesas frias ou congeladas, chupar gelo, balas ou fazer o gargarejo com água salgada morna. Para analgesia sistêmica, ele já recomenda o uso de paracetamol ou ibuprofeno. E quanto às pastilhas e os sprays de garganta,
e também o enxágue bucal com medicações, eles geralmente não indicam porque o benefício é incerto. Passando então para o uso da antibioticoterapia. Né? Quais que são os nossos objetivos ao prescrever um antibiótico quando a gente está diante de um quadro de faringite streptocócica, né? Principalmente reduzir a gravidade e duração dos sintomas, prevenir as complicações agudas como otite média, abscessos e outras complicações, a prevenção de complicações tardias ou sequelas imunológicas, principalmente a febre reumática aguda, e prevenir a transmissão a outras crianças, né, outras pessoas. E aí, o que a gente tem que pensar quando a gente vai escolher um antibiótico? Primeiro, a gente tem que pensar no micro-organismo que a gente está querendo tratar. E aí eu trouxe aqui, então, o perfil de sensibilidade do estrépito beta-hemolítico, e a gente sabe que na literatura não existe nenhuma descrição de cepa de streptopiógenes resistente aos beta-lactâmicos ou à vancomicina. No entanto, a gente já tem descrito cepas resistentes a macrolídeos e também a clindamicina, e essa resistência ela pode ser tanto induzível como constitutiva do estrépito. Aí eu trouxe uma tabelinha aqui que deixa claro para a gente que tanto nos pacientes quanto nos portadores assintomáticos, a gente não vê nenhuma porcentagem de resistência em relação à penicilina, mas quando a gente avalia ali os outros antimicrobianos, a gente vê até 6% de resistência para eritromicina, 2% para clindamicina e até 30% para tetraciclina. Então, o que os sumários trazem para a gente de uso de antibióticos? O up-to-date, ele indica, na maioria das crianças, que a gente trate a faringite streptocócica com a penicilina V ou a amoxicilina, e se existe um histórico de febre reumática, além das penicilinas acima, ele coloca a penicilina benzatina como uma opção. O Dynamed traz a PenV, a amoxicilina e a penicilina benzatina. O NICE traz só a penicilina V. O IDSA e o American Heart trazem a PenV oral, a amoxicilina e a benzatina, e a Sociedade Brasileira de Pediatria também traz a penicilina V, a benzatina ou a amoxicilina. Aí a gente considerou que essas indicações dos sumários elas são suficientes para guiar a nossa prática clínica, porém sempre tem, né, aquela situação dos nossos pacientes que relatam uma alergia à penicilina, que é muito comum, inclusive, lá no PA mesmo, como o pessoal estava falando na aula aí anterior. E aí, o que a gente tem que pensar? A gente tem que conseguir separar na nossa cabeça a alergia à penicilina em dois grupos, em reações imediatas ou reações tardias. As reações imediatas, geralmente, elas têm início dentro de minutos até 1 hora após a administração da dose, mas esse início ele pode ser atrasado até 6 horas se a administração for via oral ou se ele for administrado com alimentos. E os sintomas são prurido, eritema, a urticária, o angioedema, o broncoespasmo, o edema de laringe, as alterações gastrointestinais, como cólica, náusea, vômito e diarreia, e a hipotensão, que caracterizaria aí para a gente até o choque anafilático, né? E é importante a gente saber que essas reações, elas são mediadas por IgE. Já as reações tardias, elas podem começar várias horas até dias após a última dose, então pode acontecer, inclusive, do paciente já ter encerrado o tratamento. Os sintomas geralmente são as reações cutâneas sem envolvimento de outros órgãos, um exantema maculopapular, geralmente, e erupções urticárias tardias. Geralmente são leves e elas estão frequentemente relacionadas a uma infecção viral respiratória concomitante que a criança pode estar apresentando. E é importante a gente sempre pensar que elas não devem começar dentro de 1 hora após a dose inicial de um medicamento. Se eu tenho uma reação que começa dentro da primeira hora, tem que acender um alerta para mim de reação imediata. E por que isso é importante? Porque os pacientes que têm reações imediatas mediadas por IgE prévias, elas não devem receber nenhum tipo de penicilina. Já as reações leves, limitadas à pele, em crianças pequenas, geralmente não são mediadas por IgE. Então, nesse grupo de crianças que teve uma forma leve prévia, foi uma reação cutânea tardia, geralmente é possível readministrar a penicilina com segurança.
mas é indicado que essa readministração seja feita supervisionada por um especialista e, idealmente, deve ocorrer num ambiente com supervisão médica, um ambiente hospitalar, com todas as condições para tratar uma possível anafilaxia. E algumas reações de início tardio também, que são mais raras, como a síndrome de Stevens-Johnson, a necrólise epidérmica tóxica, a síndrome DRESS. Mesmo sendo de início tardio, esses pacientes não devem receber penicilinas novamente sob nenhuma circunstância. Então, resumindo, para ficar bem claro para a gente, os pacientes que têm história de alergia imediata não devem receber nenhuma penicilina, e os pacientes que têm história de alergia tardia não devem receber penicilina se eles tiverem história de reação grave, como Stevens-Johnson, a NET ou a síndrome DRESS. E aí, nesse caso de alergia, o que os sumários trazem para a gente? O up-to-date indica que a gente use cefalosporina, clindamicina ou macrolídeo. O Dynamed indica cefalosporinas de primeira geração, a clindamicina, a claritromicina ou a azitromicina. O NICE traz a claritromicina e a eritromicina. O IDSA e a American Heart também citam as cefalosporinas de primeira geração, a clindamicina, a claritro ou a azitromicina. A SBP traz que a gente pode usar cefalosporinas de primeira geração se não há história de hipersensibilidade imediata, por causa daquele risco da reação cruzada, que a Joyce até mencionou. E a gente pode usar também eritromicina ou clindamicina. A gente considerou também que essas recomendações eram suficientes para guiar a nossa prática clínica. E eu trouxe aqui uma tabela que resume um pouquinho as vias de administração e as doses dessas medicações mais comuns. Dessa tabela, eu queria destacar que a PENV oral, ela pode ser usada, geralmente, numa posologia de 2 a 3 vezes ao dia, mas em crianças maiores também pode ser usada de 2 a 4 vezes ao dia. A penicilina G-benzatina, ela é a única droga intramuscular, ela é usada numa dose única, e ela é muito importante para aqueles casos que a gente considera que pode ter uma baixa adesão ao tratamento. Então, você garante ali com uma dose que essa criança vai ser tratada. A amoxicilina, ela pode ser usada na dose de 50 miligramas por quilo uma vez ao dia, uma dose máxima de 1 grama, ou 25 miligramas por quilo na posologia de 2 vezes ao dia. A cefalexina, eu queria destacar aqui que a gente tem aquela ideia de cefalexina sempre 4 vezes ao dia, né? Ela pode ser usada na dose de 20 miligramas por quilo por 2 vezes ao dia. E é importante a gente lembrar tanto a cefalexina, a cefadroxil ou as outras cefalosporinas que a gente tem que evitar se houver história de hipersensibilidade imediata à penicilina. A clindamicina também pode ser usada e a azitro e a claritro também. A azitro tem até um tempo mais curto de tratamento, e é importante, a gente pode usar, é uma posologia fácil de 1 vez ao dia também, só que a gente tem que lembrar que para essas medicações já existe resistência do Streptopiógenes documentada. Então, a gente tem que lembrar de verificar a resistência do estrepto do grupo A do local que a gente está indicando esse tratamento. Então, mas a amoxicilina 1 vez ao dia, geralmente quando a gente fala disso, a gente tem umas reações assim, né? Meio desconfiadas, meio será mesmo que eu vou prescrever de 24 em 24 horas? Então, o que a gente tem que ter em mente para guiar essa nossa conduta? A gente tem que pensar na farmacodinâmica da amoxicilina, que vai relacionar as concentrações dessa medicação com a atividade antimicrobiana dela. A gente tem que saber o MIC, que é a menor concentração do antibiótico capaz de inibir o desenvolvimento visível do micro-organismo, e saber que a amoxicilina ela é um antimicrobiano tempo dependente. Então, a ação dela vai depender do tempo que as concentrações permanecerem acima do MIC para esse micro-organismo, que, no caso do nosso interesse, é o Streptopiógenes. E aí a gente sabe que a amoxicilina tem que ficar 40% do tempo acima da concentração inibitória mínima do agente infeccioso para ter a ação bactericida que a gente espera dela. Aqui eu trouxe uma tabela que traz o MIC do Streptopiógenes in vitro, e a gente pode ver ali na primeira linha que o MIC em relação à penicilina, ele é muito, muito baixinho. Ele vai de 0,003 a 0,024. E aí, pensando nisso, então,
eu trouxe esse gráfico aqui também, que coloca a farmacodinâmica da amoxicilina em relação às faringites estreptocócicas. Ali embaixo na figura, na linha azul, a gente pode ver que é o MIC para o Streptopiógenes, e a gente vê nessa curva aí de concentração em micrograma por ml o tempo que a amoxicilina fica acima desse MIC para a gente. Ele fica aproximadamente 18 horas acima do MIC, e se a gente fosse considerar a nossa posologia de 24 em 24 horas, quando a gente calcula 40% do tempo, a gente tem 10 horas. Se eu preciso que ela fique 10 horas acima da concentração inibitória mínima, e eu tô tendo uma droga que tá ficando 18 horas acima dessa concentração inibitória mínima, fica fácil para mim entender por que a posologia de 24 em 24 horas é adequada para a gente tratar a faringite estreptocócica. E por que a gente frequentemente usa amoxicilina, né? Uma droga mais bem aceita pelas crianças, geralmente porque ela é mais palatável. A amoxicilina, uma vez ao dia, ela pode ser tão eficaz quanto a PENV oral 2 vezes ao dia na erradicação da faringite estreptocócica nas crianças. E os dados que a gente tem para a prevenção de febre reumática aguda são baseados principalmente em ensaios clínicos com penicilina. A maioria dos outros antibióticos que a gente tem como opção, eles possuem apenas evidência de eficácia no tratamento dos sintomas ou na prevenção de complicações locais. Mas a gente não tem dado suficiente para transpor essa eficácia para a prevenção da febre reumática aguda. E aí, eu trouxe aqui um estudo para a gente. Ele é um ensaio clínico randomizado de não inferioridade, em que ele compara a amoxicilina nas posologias de 24 em 24 horas e de 12 em 12 horas. Foi realizado com pacientes entre 3 e 18 anos que tinham uma faringite pelo estrepto do grupo A confirmados com teste rápido e cultura, e esses pacientes foram avaliados em 2 retornos posteriores quanto à sintomatologia e foi realizado suave de orofaringe. E esse estudo define para a gente uma margem de não inferioridade de 10% como uma margem aceitável. Aqui eu trouxe os desfechos desse estudo. A gente vai analisar, eles analisaram principalmente a falha de erradicação bacteriológica e a recorrência, né? Persistência bacteriológica e a recorrência clínica. Aqui na parte de cima da tabela, a gente vê os resultados do primeiro retorno, que foi realizado entre 14 e 21 dias após o tratamento. E a gente vê que a amoxicilina uma vez ao dia, comparado com a posologia de 12 em 12 horas, nos desfechos de falha bacteriológica e persistência bacteriológica, apresentou uma diferença de 4,53, mas indo de um intervalo de confiança que vai desde menos 0,6 até 9,7, e para persistência bacteriológica de 2,44, indo de menos 1,6 até 6,4. A gente tem intervalos de confiança que passam pelo efeito nulo e a gente vê que a diferença foi não significativa. Quando a gente vai analisar a terceira visita, no caso, o segundo retorno, que aconteceu entre 28 e 35 dias, a gente tem, inclusive, que o grupo que usou a amoxicilina uma vez ao dia apresentou uma redução de 4,33 na falha bacteriológica e menos 4,37 na recorrência. E a gente tem intervalos de confiança que estão completamente no lado, que não cruzam o efeito nulo e mostram uma redução, são mais precisos. E aí, quando a gente soma o desfecho de falha bacteriológica das 2 visitas, a gente tem uma falha de 24% na posologia de uma vez ao dia e de 23% na posologia de 12 em 12 horas. Isso mostra para a gente uma diferença de 0,76%, com um intervalo de confiança que varia de menos 5,2 até 6,7. Então, é um intervalo de confiança que passa pelo efeito nulo, mostrando para a gente que realmente não houve diferença, que os trabalhos foram comparáveis, que as 2 posologias foram comparáveis. Tem outros trabalhos também, esses 2 aqui que eu trouxe, eles comparam a amoxicilina uma vez ao dia com a penicilina V oral, e os 2 mostraram que os 2 tratamentos foram equivalentes em efetividade. E aqui um outro estudo também de 2008 que comparou a
amoxicilina uma vez ao dia e a PENV oral de 12 em 12 horas. E ele também chegou à conclusão de que a amoxicilina oral uma vez ao dia não é inferior à penicilina V 2 vezes ao dia para o tratamento e para a erradicação da streptopiógenes nas crianças com faringite. Como que fica, então, o nosso sumário da recomendação, né? Para o uso da amoxicilina uma vez ao dia para tratar a faringoamidalite streptocócica. Os desfechos que são importantes para a gente são a cura clínica, a erradicação bacteriológica e a maior adesão ao tratamento. A nossa confiança na estimativa do efeito, ela é moderada e ela foi feita em cima daquele primeiro estudo de não inferioridade que comparou a amoxicilina uma vez ao dia e 2 vezes ao dia, e ela foi rebaixada a moderada porque o estudo não foi duplo cego, só os pesquisadores que eram cegos, e não houve um placebo para quem recebeu a dose de 24 em 24 horas. Em relação a equilíbrio, riscos e benefícios, a gente tem um benefício possível de maior adesão ao tratamento, porque é uma posologia mais fácil, e a gente pode ter a desvantagem de maior volume em cada administração. Quanto a valores e preferências, os valores e preferências dos familiares e do paciente desempenham um papel muito importante nessa tomada de decisão. Por quê? Principalmente para aqueles pacientes que vão chegar na dose máxima, que é a dose de 1 grama por dia, na apresentação que a gente tem disponível de amoxicilina, esse volume ele pode chegar a um volume grande, até de 20 ml. Então, às vezes, é um volume que a família vai achar que é muito grande para a criança tomar de uma vez, ou que a criança não vai aceitar tomar em uma dose só. Então, a gente poderia considerar passar de 12 em 12 horas por causa disso. Em relação aos custos, é uma intervenção que não apresenta aumento do gasto, porque a dose final diária é a mesma em relação à posologia, se a gente prescrevesse de 12 em 12 horas ou de 8 em 8 horas. Então, a qualidade da nossa evidência e recomendação, a gente tem uma recomendação a favor forte de qualidade moderada. Passando, então, para o tempo de tratamento. O que os sumários trazem para a gente? O UpToDate traz que a gente deve usar a penicilina V ou a amoxicilina por 10 dias, a benzatina em dose única, a cefalexina ou a cefuroxima por 10 dias, o cefpodoxime e o cefidinir podem ser usados por 5 a 10 dias, a clindamicina por 10 dias, a azitro por 5 dias e a claritro por 10 dias. O Dynamed coloca a PENV oral, a amoxicilina por 10 dias, a benzatina em dose única, a cefalosporinas de primeira geração, a Clinda ou a Claritro por 10 dias e a Astro por 5 dias. O NICE coloca a PENV oral com duração de 5 a 10 dias e a Claritro ou a Eritro de 5 dias. O IDSA e o American Heart trazem a PENV e a amoxicilina por 10 dias e a benzatina em dose única, as cefalosporinas de primeira geração, Clinda ou Claritro por 10 dias e a azitromicina por 5 dias. E a SBP coloca para a gente a PENV ou a amoxicilina por 10 dias e a penicilina benzatina em dose única. Em relação às outras medicações, cefalosporina, eritromicina ou clindamicina, ela coloca que todas as opções via oral devem ser usadas por 10 dias. A gente considerou também que essas recomendações são suficientes para guiar a nossa prática, mas a gente queria falar um pouquinho mais sobre essa duração do tratamento. Então, eu trouxe aqui uma revisão sistemática da Cochrane, que reuniu 20 ensaios clínicos randomizados. A população foram crianças com faringite aguda pelo Streptococcus pyogenes, uma faixa etária de 1 a 18 anos, e ele compara 10 dias de penicilina com outros antibióticos usados por um curso menor de tempo, por 2 até 6 dias. E de resultado, ele traz para a gente que esses antibióticos usados de 3 a 6 dias via oral tiveram uma eficácia comparável com o tratamento padrão de 10 dias com a penicilina oral. O que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar algumas limitações dessa revisão. É uma revisão que mostrou um alto risco de viés global. Os ensaios clínicos, eles avaliaram diferentes antibióticos com uma duração de tempo também diferente dos tratamentos. Só 3 desses 20 estudos avaliaram os pacientes por tempo suficiente para avaliar a complicação. E como resultado, ele mostrou que o risco global de recorrência bacteriológica tardia foi pior nos estudos de tratamento de curta duração, com um odds ratio de 1,31 vezes a mais
de chance dessa recorrência tardia. E aí o autor conclui para a gente que 3 a 6 dias de antibiótico oral tem uma eficácia comparável ao curso padrão de 10 dias de penicilina oral no tratamento da faringite streptocócica, porém, em áreas onde a prevalência de febre reumática ainda é alta, esses resultados têm que ser interpretados com cautela. Esses resultados eles são insuficientes para tirar a conclusão sobre as diferenças na taxa de complicação. Isso significa que não dá mesmo para a gente transpor essa conclusão e aplicar em países onde a prevalência de febre reumática ainda é alta. Porque existe uma menor chance de erradicação do Streptococcus pyogenes e, então, isso não é aplicável à nossa realidade. Eu trouxe aqui também um outro estudo que comparou o uso da penicilina V 4 vezes ao dia por 5 dias com a penicilina V 3 vezes ao dia por 10 dias nos pacientes com faringite streptocócica. Foi um estudo realizado na atenção primária e ele traz para a gente que a taxa de erradicação bacteriana também foi menor no grupo de tratamento de 5 dias. E aí, eu trouxe esse gráfico aqui para facilitar a gente visualizar os resultados deste estudo de não inferioridade. Quando a gente lê um estudo de não inferioridade, a gente tem o objetivo de provar que essa nova intervenção tem uma boa resposta, mesmo que a gente saiba que ela não vai ser tão boa ou superior à intervenção que a gente já usa normalmente. Por isso que é definida uma tolerância de inferioridade aceitável, considerando que esse novo tratamento vai trazer algum benefício. Embaixo aqui a gente pode ver que a margem de não inferioridade definida pelos autores nesse artigo também foi de 10%, e a gente aceitaria uma inferioridade dentro dessa margem, considerando que tomar a penicilina por 5 dias só vai trazer benefícios para a gente, como uma melhor adesão ao tratamento, um menor custo de tratamento total, em relação ao curso de 10 dias. Quando a gente avalia o primeiro desfecho, que é o de cura clínica, ele está representado por esse intervalo de confiança azul, a gente vê que eles tiveram um resultado mais ou menos igual ali, a posologia de 5 dias e de 10 dias, mas ela bate na margem ali no pior extremo do intervalo de confiança, que a gente teve menos 9,7, ela tangencia a margem que a gente definiu como uma margem de não inferioridade que a gente ia aceitar, que é bem próxima de 10. Quando a gente passa para o segundo desfecho, que é representado pelo intervalo de confiança ali vermelho, que é a erradicação bacteriológica, a gente vê que ele ultrapassa muito a margem dos 10% que foi definida como a não inferioridade. Ele chega no extremo do intervalo de confiança até menos 17,8%. Mostrando que foi inferior. E quando a gente avalia o intervalo de confiança de cima, que é o da cura clínica em menores de 18 anos, a gente vê que ele pode ser equivalente ali, mas quando a gente avalia o pior cenário do intervalo de confiança, que é o menos 16,9, a gente vê que ele também ultrapassou bastante a margem de não inferioridade aceitável. Então, quando a gente vê esse gráfico e a gente pensa no nosso objetivo de tratar a população pediátrica, de erradicar o Streptococcus pyogenes, porque a gente quer prevenir a febre reumática, a gente vê que a gente não pode considerar esses dois tratamentos como similares. Para esse contexto, o tratamento de 5 dias se mostrou inferior ao tratamento padrão com 10 dias com a PMV oral. E aí, passando então para o nosso sumário de recomendação. Em relação ao tratamento da amidalite streptocócica com a penicilina V por 5 dias, na faixa etária pediátrica, aqui no Brasil. Os desfechos que são importantes para a gente são a cura clínica e a erradicação bacteriológica. A confiança na estimativa do nosso efeito é muito baixa e esse rebaixamento foi por causa do cegamento, porque o regime de tratamento que os pacientes foram alocados foi aberto tanto aos participantes quanto aos investigadores, médicos, enfermeiros, e a gente considerou isso um risco de viés grave, e também pela imprecisão, porque a gente teve um intervalo de confiança muito amplo, e por isso a gente considerou o risco de viés também muito grave. Em relação a benefícios, a gente tem um possível benefício de melhor adesão, menos efeitos colaterais e redução de custos do tratamento, e o risco de menor erradicação bacteriológica. Quando a gente pensa nos valores e preferências dos pacientes, seria uma intervenção bem aceita pelos pacientes.
Não existe aumento de custo com esse tratamento de 5 dias. E quando a gente vai pensar, então, na qualidade da nossa evidência e na recomendação, a gente tem uma recomendação forte, contrária, de qualidade muito baixa. Se a gente tivesse, talvez, em um outro cenário, um outro país, por exemplo, o NICE cita essa opção de tratamento por 5 dias, né? Ou às vezes, se a gente estivesse pensando em tratar um adulto, que a gente não é tão preocupado com a febre reumática igual na nossa população pediátrica, a gente poderia considerar esse tratamento. Mas a gente pensando no nosso cenário de Brasil, que a gente tem que prevenir a febre reumática, e na população pediátrica, que é fundamental a gente ter a erradicação desse streptococo, esse tratamento por 5 dias, ele não é uma opção aceitável, porque no desfecho de erradicação bacteriológica, ela foi inferior ao tratamento com 10 dias. Passando então para o uso do corticoide. Qual que seria a lógica da gente usar o corticoide na faringoamigdalite, né? Elas são doenças bem dolorosas devido à inflamação e o edema local ali da orofaringe. E os corticoides, sendo agentes anti-inflamatórios esteroidais, eles têm uma ação de inibir a transcrição de mediadores pró-inflamatórios nas células endoteliais da via aérea. E esse processo que é responsável pela inflamação da faringe pelos sintomas dolorosos. E a gente já sabe que eles são benéficos em outras infecções do trato respiratório superior. E é amplamente usado, como a gente sabe, na CRUP. Então, considerando isso, eles poderiam ser benéficos para reduzir o edema ali e, portanto, os sintomas da faringite. O que os sumários trazem para a gente? O UpToDate não recomenda o uso do corticoide, independente da etiologia, mas ele coloca que em adultos esse uso pode ser feito, mas deve ser restrito a paciente que está com uma dor de garganta muito intensa ou uma extrema dificuldade de engolir. O Dynamed fala de uma dose de 10 mg de dexametasona em dose única para adultos, essa dose equivaleria a 67 mg de prednisona, e que é uma medicação que pode proporcionar alívio da dor em curto prazo para pacientes com faringite aguda moderada a grave, independente da etiologia ser viral ou bacteriana. Mas ele também não recomenda de rotina na etiologia bacteriana. O NICE não recomenda o uso de corticoide, o IDSA também não recomenda o corticoide como terapia adjuvante, a American Heart não cita e a SBP também não cita. Então, os sumários foram insuficientes para a gente tomar uma decisão em relação ao uso de corticoide. Considerando, então, que o corticoide pode proporcionar alívio da dor em curto prazo para os pacientes com faringite aguda moderada a grave, independente da etiologia viral ou bacteriana, a gente foi, então, em busca da melhor evidência para guiar essa nossa decisão clínica. Passando, então, para o GRADE. A gente foi analisar a questão do uso do corticoide. Aqui eu trouxe a nossa pergunta PICO, que seriam pacientes com faringite bacteriana aguda causada pelo Streptococcus pyogenes. A nossa intervenção seria o uso de corticoide oral ou intramuscular para alívio dos sintomas na faringite streptocócica associada à antibioticoterapia. O grupo controle seria o placebo, também associado à antibioticoterapia, e os desfechos que seriam importantes para a gente seria a redução da gravidade e duração dos sintomas e redução dos dias de ausência escolar. A nossa estratégia de busca, a gente foi nas bases de dados, no Access, e nos sumários, como o UpToDate e o Dynamed. Quando a gente buscou lá no Access corticosteroides para dor de garganta, o primeiro artigo que aparece para a gente é essa revisão da Cochrane, que foi revisada em 2020. E é esse artigo aqui que a gente trouxe para avaliar ele. E aí a gente vai passar por todas essas perguntas aqui, né, para saber se os resultados dessa revisão são válidos para fazer uma recomendação para a gente. Iniciando pela pergunta PICO, a gente considerou uma pergunta PICO adequada, só destacando aqui os desfechos que eles avaliaram. Nos desfechos primários, eles avaliam resolução completa da dor em 24, 48 horas e a média do tempo para início de alívio e para completa resolução da dor. A gente considerou ok. Em relação à busca, os termos de busca são citados no final do artigo. Eles usaram todos esses bancos de dados e procuraram estudos em andamento que estavam registrados.
Foi feita busca nas referências dos artigos, ele não cita busca na literatura cinzenta e não houve nenhuma restrição de idioma. Quanto à seleção, ele deixa bem claro os critérios de elegibilidade para serem incluídos e os critérios de exclusão que eles usaram. Foi feita essa busca foi feita por 2 autores independentes e as discordâncias eram revisadas por um terceiro autor. Ele não traz para a gente, não cita o grau de concordância, que é o kappa, e ele traz o diagrama do processo de seleção dos artigos incluídos, que é o diagrama de Prisma, que é esse aqui. Essa revisão, na verdade, ela é uma atualização de uma revisão anterior que foi feita em 2012, que já incluía 8 estudos, e com essa nova busca, eles acharam um novo estudo, que era um estudo grande, com uma população significativa, e incluíram, resultando, então, em 9 ensaios clínicos randomizados para incluir nessa revisão sistemática. Quanto à avaliação do risco de viés, eles usaram o sumário de risco de viés da Cochrane. A gente vê ali que um dos estudos não deixou muito claro o método de randomização, 2 estudos têm um possível viés de alocação, 2 apresentam um possível viés de atrito, por causa de dados incompletos, e um tem risco de relato seletivo. Porém, quando a gente olha essa tabela, a gente vê a maioria das caixinhas são verdes e a gente consegue ver que, no geral, existe um baixo risco de viés global. O risco de viés de publicação, ele não é possível de ser excluído, porque foram só 9 ensaios clínicos randomizados, então não é possível fazer um funnel plot. E em relação ao financiamento, só 2 estudos informaram para a gente a fonte de financiamento. Um foi uma universidade do Reino Unido, o outro foi o governo do Reino Unido. A gente considerou ok também. Em relação aos resultados, a gente vai analisar o forest plot para esses seguintes desfechos, que foram resolução da dor em 24 horas, resolução da dor em 48 horas, a média de horas para início do alívio da dor, e essa média de horas para início do alívio da dor de acordo com a etiologia, se era viral ou bacteriana. Então, passando aqui para o primeiro desfecho, que seria resolução da dor em 24 horas, a gente vê que 5 estudos avaliaram esse desfecho e a gente tem um resultado global ali favorecendo o corticoide com um risco relativo de 2,4% de chance a mais de resolução da dor em 24 horas. E esse intervalo de confiança ele vai de 1,29 até 4,47. Isso fez a gente considerar uma imprecisão grave, porque é um intervalo de confiança que varia, no pior extremo dele, ele está muito próximo ali da linha de efeito nulo, né? 1,2 está muito próximo de 1. Então, por isso a gente considerou essa imprecisão grave. Quando a gente vai pensar na heterogeneidade, a gente vê ali o I quadrado desse desfecho foi 67%, então a gente considerou também a heterogeneidade grave. Eu trouxe aqui também um gráfico visual para tornar mais fácil para a gente entender o tamanho do efeito do corticoide dentro desse desfecho. A gente tem aqui essas carinhas, são 1000 carinhas ao todo. As carinhas vermelhas são aquelas que não tiveram resolução da dor em 24 horas, então elas não foram beneficiadas pelo tratamento. As carinhas verdes são carinhas que tiveram a resolução da dor em 24 horas, porém elas teriam essa resolução mesmo sem corticoide, mesmo sem a nossa intervenção. E as carinhas amarelas são os pacientes que melhoraram em 24 horas por causa da intervenção. Então, são as que a gente considera salvas pelo uso da medicação, né, por assim dizer, ou seja, beneficiadas pelo uso do corticoide. Essa imagem mostra para a gente a redução absoluta do risco, que foi de 12%. Porém, o que ela não deixa claro para a gente é o intervalo de confiança, que quando a gente vai analisar o intervalo de confiança, a gente tem ali uma redução absoluta do risco que pode ir desde 6% até 17,5%. Então, quando a gente pensa nesse extremo do intervalo de confiança de 6% apenas, a gente considera a magnitude desse efeito baixa. E eu trouxe ali também o NNH, que foi um NNH de 9, mas vale a gente ressaltar que, apesar de medir o número necessário para dano, nesse caso que a gente está medindo aqui,
não é bem um dano, é um benefício, né? Então, seria o efeito de melhorar mais rapidamente, que seria dentro das 24 horas. Passando para esse outro desfecho, então, de resolução da dor em 48 horas. A gente teve esse desfecho avaliado em 4 estudos. A gente vê ali um resultado global com risco relativo de 1,5 vezes a mais de resolução da dor em 48 horas, porém, um intervalo de confiança que também vai de 1,27 até 1,76. É um intervalo de confiança que fez a gente considerar a imprecisão grave, porque 1,27 também está muito próximo ali do 1, que seria o nosso efeito nulo. Em relação à heterogeneidade, para esse desfecho, ela foi considerada não grave, a gente vê ali que o I quadrado foi de 0. Passando então para o nosso terceiro desfecho, que seria o tempo médio para início do alívio da dor. Foi um desfecho que foi avaliado em 7 estudos, e a gente tem um resultado global ali que favorece o uso do corticoide, mostrando que o corticoide teve uma média de redução de horas de menos 5,96 horas, podendo variar no intervalo de confiança de menos 8,75 a menos 3,17. A gente também considerou isso uma imprecisão grave. Por quê? A gente tem desde um extremo do intervalo de confiança que pode ter um benefício razoável, que seria ali 8 horas a mais, antes, aliviar a dor 8 horas antes, mas a gente tem também um outro extremo que seriam só 3 horas de alívio da dor. Então, por isso, a gente considerou essa imprecisão grave. Quanto à heterogeneidade, a gente também foi um I quadrado de 69, também moderado, então a heterogeneidade para esse desfecho também é grave. Nos resultados ainda, quanto à análise de subgrupos, ele faz análise de subgrupo de acordo com a via de administração dentro do desfecho de resolução da dor em 24 horas, e aí, comparando a via oral ou intramuscular, os resultados favoreceram a via intramuscular, mas sem muita significância também. Ele tinha a intenção de analisar apenas a faixa etária pediátrica, mas essa análise não chegou a ser realizada, porque a gente tinha só 2 estudos com essa faixa etária e esses estudos trouxeram resultados discordantes. E ele fez análise de acordo com a etiologia da faringite, que é o próximo desfecho que a gente vai avaliar. Então, aqui, esse forest plot traz a média de horas para início do alívio da dor de acordo com a etiologia da faringite. Essa etiologia foi definida por teste rápido e cultura. Quando a gente analisa ali a parte de cima do gráfico, que traz na etiologia bacteriana, a gente vê que a gente teve um resultado final que favorece o uso do corticoide, com uma redução média de horas de menos 5,49 horas, podendo variar de menos 8 horas até menos 2,7 horas. Isso mostra para a gente também uma imprecisão grave, porque vai desde um efeito razoável até um efeito de reduzir só 2 horas no tempo de dor. E quanto à heterogeneidade, a gente considerou não grave, ele tem um I quadrado de 0%. Quando a gente avalia essa parte de baixo do forest plot, que é a parte de etiologia viral, a gente vê que não teve diferença, é um diamante que corta o efeito nulo, então a intervenção com corticoide não teve diferença para esses pacientes da etiologia bacteriana. E aí, um dos estudos analisados nessa meta-análise é esse aqui, do Bullock, de 2003. Ele foi um ensaio clínico randomizado com a população pediátrica, a faixa etária de 5 a 16 anos, e ele comparou o uso da dexametasona 0,6 mg por quilo, com uma dose máxima de 10 mg, com o placebo. As crianças que tiveram teste rápido positivo receberam antibiótico, e ele traz para a gente um resultado de que as crianças com faringite estreptocócica, o tempo médio para alívio da dor foi de 6 horas no grupo da dexametasona e de 11,5 horas no grupo do placebo, tendo uma média de 5,5 horas de diferença, com um intervalo de confiança que ia desde 1 hora até 10 horas. Em relação ao tempo para alívio completo da dor, os 2 grupos foram semelhantes. E ele conclui para a gente, então, que no subgrupo de crianças com resultado positivo nos testes para detecção do estreptococcus, teve uma melhora estatisticamente significativa no tempo para início do alívio da dor, porém, essa melhora ela pode ter uma importância clínica considerada ali de limítrofe, principalmente quando a gente pensa nesse intervalo de confiança, né? Melhorar 1 hora com uma medicação, essa importância, quando a gente pensa na clínica mesmo, é quase irrelevante.
E aí eu repeti aqui, então, o gráfico, o forest plot que traz o resultado de acordo com a etiologia, para destacar os estudos que foram realizados na faixa etária pediátrica. O primeiro é esse Bullock, e quando a gente vê aí que para a etiologia bacteriana, ele teve um resultado que favoreceu o uso do corticoide, e o outro estudo é esse Olímpia, que até mostrou um resultado que tendia a favorecer o uso do corticoide mesmo, mas a gente vê que não teve significância porque o intervalo de confiança corta ali a linha do efeito nulo. Quando a gente vê para o desfecho de etiologia viral, o Bullock traz um resultado que favorece mais o placebo, mas a gente vê ali também que não teve significância, ela corta o intervalo nulo, e o Olímpia trouxe um intervalo de confiança que favoreceu o uso do corticoide. E quando a gente compara isso, foram os estudos realizados só em crianças, a gente vê que realmente os resultados foram discordantes nesses dois estudos. E aí, para a gente pensar, então, na nossa recomendação, né? Construindo o nosso grid. A gente tem a nossa pergunta clínica, que a gente quer saber sobre o uso do corticoide em pacientes com dor de garganta. E os desfechos principais para a gente são mesmo a melhora dos sintomas. Os desfechos que a gente considera importantes são críticos, evitar complicações não supurativas e supurativas, e a gente considerou importante reduzir gravidade e duração dos sintomas, evitar efeitos colaterais e reduzir a ausência escolar. O nosso estudo que a gente analisou foi uma revisão sistemática, e aí eu trouxe aqui o sumário das evidências, então. Analisando principalmente a média de horas para início do alívio dos sintomas e a média de horas para início do alívio dos sintomas de acordo com a etiologia, no caso nosso de maior interesse, a bacteriana. Quando a gente pensa no risco de viés, ele foi não grave para os dois desfechos. A inconsistência ela foi grave para a média de horas de início da dor e não grave para quando a gente pensa na etiologia bacteriana. A evidência indireta, ela foi grave para os dois desfechos, porque os estudos analisados incluem principalmente adultos. As crianças foram analisadas só em 2 dos 9 estudos. Em relação à imprecisão, ela foi grave nos dois desfechos, porque a gente teve intervalos de confiança que variavam de um efeito razoável até um efeito irrisório. O viés de publicação não pode ser afastado e a gente chega, então, numa qualidade muito baixa para o desfecho de média de horas para início do alívio dos sintomas e baixa para o desfecho de média de horas para início do alívio dos sintomas, considerando a faringite bacteriana. Mas é importante a gente fazer outras considerações também, que existem outros potenciais fatores de confusão no delineamento desses estudos. Por exemplo, os antibióticos foram coadministrados na maioria dos ensaios. Então, a gente não consegue separar, assim, será que ele já melhoraria mais rápido mesmo por causa do uso do antibiótico? Ou será que foi mesmo efeito do corticoide? A questão do uso de analgésico comum simultâneo foi permitido e raramente controlado, então a gente também não consegue isolar o efeito de alívio da dor do corticoide para o efeito de alívio da dor dessas outras formas de analgesia. E também que as formas de corticoide dadas foram bem heterogêneas, diferentes doses, diferentes vias e por tempo diferente também. Considerando isso aqui, eu trouxe a nossa tabela de sumário das evidências, só para a gente relembrar os desfechos que a gente avaliou e o efeito que o estudo, a meta-análise nos trouxe. Para o primeiro desfecho, que é a resolução completa da dor em 24 horas, a gente teve um risco relativo de 2,4, mostrando uma diferença que beneficiaria 221 pacientes a mais a cada 1.000, podendo ser de 46 a 548 pacientes a mais. Quando a gente passa para o segundo desfecho, que é a resolução completa da dor em 48 horas, a gente tem um benefício para 164 pessoas a mais a cada 1.000, podendo variar de 88 até 249. Quando a gente pensa na média de horas para início do alívio da dor, a gente tem uma média de menos 5,9 horas, mas pode variar de menos 8 a menos 3,17. E quando a gente passa para o último desfecho, que é a média de horas para alívio da dor, considerando a faringite bacteriana, a gente tem uma redução de 5,49 horas a menos, porém pode variar desde 8 até 2,7 horas a menos. Pensando nisso, então, de tudo que eu falei,
Para fazer a nossa recomendação, a gente ainda tem que considerar outras questões, né? Que seria, por exemplo, se os pacientes se sentem seguros com relação aos efeitos colaterais e a importância do benefício desse novo tratamento. E eu deixei ali uma interrogação para a gente, porque, assim, apesar de ser uma droga com poucos efeitos colaterais, principalmente se a gente der em dose única, não é uma droga, nenhuma droga, né, isenta de efeitos colaterais. E aí, pensando como paciente, se ele valorizaria o benefício, quando a gente traz para o extremo do intervalo de confiança ali, que seria um benefício de reduzir 1 a 2 horas, eu não sei se eles achariam isso tão importante assim. Em relação à dificuldade prática na relação da intervenção, não existe nenhuma dificuldade prática, não existe necessidade de nenhuma competência completa, a gente está acostumado a prescrever corticoide, não é uma coisa indisponível, é um medicamento padrão no SUS, disponível nos hospitais, no posto de saúde, e é uma intervenção de baixo custo, apesar de que ele não representa uma redução de custo em relação ao tratamento habitual. E eu trouxe também, só para a gente pensar bem nessa parte prática, essa recomendação do BNJ de corticoides para dor de garganta, ela traz para a gente essa tabela que é bem interessante, que avalia essas questões práticas em relação ao uso do corticoide e ao não uso do corticoide. Quanto à via de medicação, ela pode ser 1 ou 2 doses de corticoide oral ou intramuscular, porém, tanto no uso do corticoide como não usar o corticoide pode requerer o uso concomitante de antibiótico ou de outros analgésicos comuns. Em relação a retornos ao serviço de saúde, nos 2 grupos pode ser necessário uma visita adicional, um retorno se o paciente não tiver resolução dos sintomas ou se ele piorar. Em relação a efeitos adversos, como eu falei, né? É incomum que a gente tenha efeitos adversos sérios, principalmente com uma dose única, mas existe o risco, e principalmente esse risco se torna mais significativo se a gente pensar que existe o risco de tomar repetidas doses, porque a nossa faixa etária é uma faixa etária que tem diversos episódios de IVAs no ano, pode ter dor de garganta várias vezes, então ele estaria tomando aquele corticoide ali em repetidas doses. E também no risco de automedicação, né? Às vezes a mãe tem o corticoide em casa, assim, começar uma dor de garganta, já vai usar a medicação. Em relação a bem-estar do paciente, é um medicamento que pode causar algum distúrbio do sono, alguma agitação, apesar de ser infrequente com uma dose única. Em gestante, é uma medicação que atravessa a placenta, então, assim, apesar de não ter muito risco de malformação, isso é uma coisa que deve ser considerada. É uma droga de custo baixo, acessível, né, disponível por prescrição, e pode aumentar o apetite, principalmente nos nossos pacientes, que são as crianças. E aí ele traz também essa tabela aqui com alguns guidelines e a recomendação em relação aos diversos tratamentos. E aí a gente pode ver ali na última coluna que em relação ao corticoide para criança, nenhum desses guidelines indica o uso ou indica o uso na nossa faixa etária pediátrica, né? E aí, então, quanto à direção da nossa recomendação, o que vocês acham? Que vai ser uma recomendação a favor ou contrária? Aí eu trouxe aqui pra gente uma perguntinha no Polev também, que eu queria que vocês tentassem responder. É só entrar aí no site, no polev.com. Meu link é esse de Luciana Pimen, 441. E aí eu queria que vocês respondessem qual vocês acham que é a direção e o grau da recomendação para o uso de corticoide para alívio dos sintomas na faringite bacteriana na nossa faixa etária pediátrica. A opção A seria favorável forte, que é uma recomendação. Quando a gente fala que ela é favorável forte, ela é uma recomendação que a gente indica em todos os casos. Quando a gente fala que ela é uma recomendação contrária forte, a gente não vai indicar ela em nenhuma situação. Na recomendação favorável fraca, a gente sugere que pode ser utilizada, porém, vários outros fatores têm que ser avaliados em caso a caso. No caso de uma recomendação contrária fraca, a gente não sugere o uso, porém existem outros fatores que devem ser avaliados também.
E na última opção, que é a E, a gente coloca que não é possível fazer uma recomendação, porque a gente não tem dados suficientes para isso. Aí eu vou dar um tempinho para vocês responderem, já tem gente respondendo. Tá tendo um empate aqui por enquanto. Não se inibam, hein, pessoal? Vamos lá, vamos votar. Uai, teve alguém que colocou favorável fraco e depois desistiu? Mudou de ideia. Ai, Dá gente. pra ver, Lu, quantas pessoas já votaram ou não? Ai, deixa eu ver. Não sei, não tá aparecendo aqui pra mim. Mas eu acho assim que a gente vai ficar mesmo no final com essas duas opções, né? Você acha que a gente pode seguir, Thalia? Pode seguir sim. Depois, se mais alguém quiser, pode depois fazer comentários. Deixa eu tirar isso. Então, trazendo a nossa tabela de sumário da recomendação, então, para o uso do corticoide para alívio dos sintomas na faringoamidalite bacteriana causada pelo Streptopiógenes, os desfechos que são importantes para a gente são a redução da duração e gravidade dos sintomas, evitar os efeitos colaterais, reduzir os dias de ausência escolar. A qualidade da nossa evidência, né, a confiança na nossa estimativa do efeito é baixa por causa de todos aqueles fatores que a gente avaliou no GRADE. Existe um benefício possível, porém o efeito pode ser de baixa magnitude e existe o risco de efeitos colaterais. Os valores de preferências familiares desempenham um papel central na tomada de decisão. E quanto a custos, é um medicamento disponível, ainda assim, ele seria um gasto a mais no tratamento padrão, né? E aí, quando a gente pensa nisso, que a gente coloca na balança, que é um benefício pequeno, que pode ser de poucas horas, é uma evidência indireta, porque a maioria dos estudos que a gente tem são com adultos. Existe o risco de efeito colateral, existe o risco de medicalização. Quando a gente pesa tudo isso, a gente chegou à conclusão que não existem evidências suficientes ainda para a gente fazer uma recomendação. Portanto, a gente precisa ainda aí de mais estudos para elucidar se haveria algum benefício mesmo da gente indicar o corticoide na faringite bacteriana para alívio sintomático na faixa etária pediátrica. E aí, só passando então pela nossa proposta de fluxograma final, trazendo um pouco de volta para a gente relembrar a parte de diagnóstico e agora já associando a parte de tratamento, o nosso protocolo ficou assim: a gente vai receber um paciente com queixa de dor de garganta e evidência de um processo inflamatório ou infeccioso. A primeira coisa que a gente vai avaliar é se tem sintomas gripais ou sintomas que indicam um diagnóstico viral, por exemplo, como tosse, coriza, conjuntivite, rouquidão, diarreia, exantema viral. Se a gente tem esses sintomas, a gente não vai prosseguir no fluxograma e vai orientar o uso de sintomáticos. Se a gente tem esses sintomas virais que falam mais a favor de uma infecção, esses sintomas que falam mais a favor de uma infecção viral, por outro lado, a gente tem outra lista de sintomas que corroboram mais para a hipótese de amidalite bacteriana, que a gente pode pensar nas crianças maiores que 3 anos, quando é um início abrupto, quando as amígdalas estão muito eritematosas, aumentadas, doloridas, tem um exudato amigdaliano, se tem febre, principalmente uma febre mais alta, se os linfonodos cervicais estão aumentados e doloridos, se tem peteca no palato, se a úvula está inflamada, a presença do racho escarlatiniforme, a cefaleia e se há náuseas ou vômitos. Mas, para prosseguir no nosso fluxograma, o próximo passo é aplicar o score clínico. E aí, em relação ao score clínico, na apresentação anterior, a gente até tinha tentado identificar qual era o score que tinha uma acurácia melhor, né? Se era o Fever Pen ou o Mac Isaac.
E a gente tinha até feito as tabelas considerando os verdadeiros positivos, os falsos negativos, que é muito importante que a gente não deixe passar. E aí, desde a última semana, a gente resolveu refazer essas contas usando um outro trabalho, que foi um trabalho de validação do McIsaac, que usou uma população enorme de mais de 2.000 crianças, e ele viu uma sensibilidade, uma especificidade um pouco diferente do que a gente tinha aplicado para as primeiras tabelas. E aí, comparando os dois scores, a gente viu que no final o resultado foi muito semelhante entre os dois. A diferença era muito pequena, assim, uma diferença de 1%, um tinha 1% a mais de falso negativo, o outro era um pouco melhor na acurácia. Então, assim, no final a gente ficou com dois scores que eram muito, muito semelhantes. Então, a gente viu que a gente ia precisar assim, de outros fatores, que não só a acurácia, para a gente definir qual score que a gente ia indicar usar. E aí a gente acabou definindo pelo McIsaac, principalmente por 3 motivos. O primeiro é que o score de McIsaac ele tem mais estudos de validação, inclusive esse estudo que a gente reavaliou com mais de 2.000 crianças, enquanto o FIVERPEN ele foi feito e validado apenas no Reino Unido, com um estudo só, então isso torna para a gente o score de McIsaac mais confiável. O segundo motivo é que o McIsaac ele é mais conhecido no nosso meio, a gente tem uma familiaridade maior com ele, então a gente poderia ter também uma maior adesão ao uso do score, né? E o terceiro fator é que o McIsaac ele considera crianças a partir de 3 anos e o FIVERPEN ele considera só crianças acima de 5 anos. Então, considerando essa faixa etária entre 3 a 5 anos, que é importante para a gente atende bastante, bem prevalente na nossa realidade, a gente resolveu optar pelo McIsaac, porque se a gente usasse o FIVERPEN nessa faixa etária, a gente estaria usando um score que não é validado para essa idade. Então, a gente acabou ficando mesmo com o score de McIsaac, que é esse score que está aí, vai de uma pontuação de 0 a 5, ele avalia a idade, o exudato ou o edema tonsilar, os linfonodos cervicais anteriores inflamados, assim, não é qualquer linfonodinho, é um linfonodo inflamado mesmo, geralmente é doloroso. Se teve temperatura maior que 38 graus e se tem a presença de tosse. E aí a pontuação dele vai de 0 a 5 pontos. E aí a gente vai pegar essa pontuação e avaliar a nossa próxima conduta. Quando o paciente tem uma pontuação de 0 a 1, ele tem o risco de ter faringite streptocócica entre 13% e 18%. Então, a gente não realiza outros exames laboratoriais, a gente não inicia antibiótica terapia e a gente orienta o tratamento com sintomático. Já se o nosso paciente tem uma pontuação entre 2 e 3, a gente tem um risco de faringite streptocócica entre 30% e 48%. E aí a gente tem 2 opções de conduta. Se a gente está em um local que a gente tem o teste rápido para o estreptococo disponível, a gente vai fazer o teste rápido. Se esse teste rápido vem positivo, a gente vai fazer o tratamento empírico com antibiótico-terapia. Se esse teste rápido vier negativo, é fundamental que a gente envie essa amostra para a cultura. Se a cultura vier negativa, a gente não inicia o antibiótico. Já se a cultura vier positiva, a gente faz tratamento com antibiótico-terapia. Já no outro cenário, se a gente tiver num lugar em que o teste rápido não é disponível, a gente tem a opção de fazer o wait and see. Esse wait and see ele pode ser feito de 2 formas, que é pedir o paciente para voltar em 3 dias. A gente faz um período de observação de 3 dias ali, ele volta ao atendimento depois de 3 dias, ou a gente pode avaliar a prescrição de backup. Como que funciona essa prescrição de backup? A gente faz a receita do antibiótico com uma data posterior para 3 dias, porque aí eles não vai começar o antibiótico antes desse período de observação, e a gente faz as orientações por escrito de em quais casos que aquela mãe vai iniciar o antibiótico. É importante, em todas as situações desse fluxograma, a gente ter em mente que a gente tem que orientar os sinais de alarme. Os sinais de alarme são prostração intensa, a não ingestão de líquido, sinal de desidratação, uma febre que persiste mais de 2 dias depois que já iniciou o antibiótico ou surgimento de novos sintomas. No caso da presença de algum desses sinais de alarme, a gente orienta que a mãe deve procurar um novo atendimento médico.
Então, voltando ali, quando a mãe faz esse período de observação do wait and see, o paciente pode ter uma melhora dos sintomas, e aí a gente não vai iniciar antibiótico, não vai realizar outros exames e vai fazer o tratamento só com sintomáticos, ou o paciente pode ter uma piora da dor ou uma persistência da febre, e aí ele vai usar a prescrição de backup, vai fazer o tratamento com antibiótico. Já no terceiro cenário, que é quando a gente tem uma pontuação no score de McIsaac entre 4 e 5, a gente tem um risco mais alto de faringite streptocócica, entre 62% e 65%. Então, a gente também tem duas opções. Se a gente está em um local onde o teste rápido é disponível, a gente pode fazer o teste rápido e, se ele vier positivo, faz o tratamento. Se vier negativo, a gente encaminha para a cultura. Ou, se a gente não tem o teste rápido disponível, a gente vai fazer o tratamento com antibiótico empírico. E aí a gente traz a tabela aí com as doses mais usadas. Na primeira opção, as penicilinas. E no caso das alergias à penicilina, lembrando que a gente tem que evitar a cefalosporina se tiver uma história de hipersensibilidade imediata. E quando a gente vai considerar os macrolídeos, a gente tem que verificar a resistência do estrépito do local que a gente está tratando. Era isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Bom restinho de tarde para todo mundo. Aqui estão as minhas referências, depois eu posso passar para vocês. E é isso. Eu queria também agradecer a Thalita. Thalita, muito obrigada pela orientação. Você e a Bárbara, muito obrigada mesmo. Vou parar de compartilhar aqui. Gente, então agora nós estamos abertos, tá? Às sugestões, aos comentários, às críticas, né? Para enriquecer o nosso trabalho. Enquanto vocês estão aí pensando, eu vou aproveitar para poder falar algumas coisas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer demais a Lu. Gente, já falei isso com ela já tá careca de saber, mas a verdade é que, assim, foi uma alegria fazer esse trabalho com ela, porque, assim, que pessoa capaz, eficiente, eu senti que cresceu muito, né, Lu, com esse trabalho, aprendeu bastante. Então, assim, vocês viram, né, como foi uma apresentação segura, clara, dominando todos os conceitos, né? Tinha hora que eu ficava assim, gente, falou tudo, não vou precisar de falar mais nada no final. E realmente era isso. E o mais, e nós conversamos muito, né, Lu, que o que ficou, assim, do aprendizado é o que mais importa para a nossa vida, né? Como que a gente agora é capaz realmente de fazer uma interpretação. Eu sinto que fazer um protocolo é a consolidação de todos os conceitos de PSBR. É uma grande oportunidade, né? Então, eu sinto que foi muito bem aproveitada por você, né? Foi ótimo mesmo. E o grupo todo, né, desfrutou muito, cada uma está tendo uma oportunidade e estamos com esse produto final. Foi difícil chegar ao grade lá na história do corticoide, né? Na aula passada, eu até falei assim, gente, vai ter novidade no tratamento, né? Isso é porque a gente ainda estava estudando corticoide. E parecia realmente que seria bem legal, assim, o uso, né? Só que aí, na hora que a gente foi ver, as evidências eram indiretas, na faixa etária pediátrica, poucos estudos. Nessa própria revisão da Cochrane, os autores colocam que não dava para fazer uma recomendação, né? Porque só 2 estudos e ainda com alguns fatores discordantes. E mesmo se a gente pegasse os estudos de adulto e usasse eles como evidência indireta, que às vezes a gente faz isso na prática, a magnitude do efeito era baixa. Eu usar um corticoide, né, para poder reduzir em 1 a 2 horas o início do alívio da dor, eu acho que é pouco, uma relevância clínica muito pequena. E a gente conversou muito a respeito da faixa etária pediátrica, que muitas vezes tem muitas infecções de garganta ao longo de um ano. Imagina se, sei lá, tiver 5 infecções no ano, vai usar 5 doses de corticoide? Tem esse lado prejudicial, né?
A Ana Luísa, acho agora até... Ah, ingressou de novo, Ana. Você está aí na reunião. Você quer fazer aquele comentário que você tinha feito aqui no chat? Abre o vídeo e o áudio para poder discutir com a gente. Essa opinião que você pôs foi ótima. Ana Luísa da Reumato aí, cadê você? Sumiu? Ó, então eu vou ler o que ela escreveu, hein, gente? Aqui no chat. Ela colocou que seria, na verdade, mais... Oi. Ei, Ana, ótimo, apareceu. Pode aparecer com ele no colo, tudo vai achar ótimo. Ah, não, era só um comentário para a gente não esquecer do PIFAPA, né? Porque naquele estudo lá que comparou viral com bacteriano, do uso do corticoide, quer dizer, eles não levaram mesmo em consideração também os meninos que tinham infecções de orofaringe recorrentes, que não eram nem viral, nem bacteriano. Porque, quer dizer, será que aquele estudo realmente documentou que todos os virais eram virais? Qual era a etiologia viral daquela amidalite para falar que viral era viral? Ou será que algum desses meninos que beneficiaram do corticoide, na verdade, era o PIFAPA, que vai responder super bem a uma dose de corticoide e vai resolver a sintomatologia, né? Então, ainda tem mais esse viés aí. Muito bem lembrado, né, gente? Porque quando a recomendação, inclusive, do BMJ foi colocar todo mundo no mesmo barco, assim, etiologia viral com bacteriana, tudo misturado, né? E aí, certamente, na faixa etária pediátrica, a gente tem que pensar no PIFAPA, né? E não teve, assim, nos estudos que nós lemos, Ana, não houve diferenciação do viral. O máximo que eles fizeram foi teste rápido e cultura para falar que era bactéria. Mas qual era a etiologia viral, eles não trabalharam com mais que isso, né? Então, fica mais um viés para a gente saber quem que fez resultado no final. E outra coisa que o NICE cita também é em relação ao uso de analgésico. Nenhum estudo controlou o uso do analgésico. Todo mundo usou antibiótico, usou corticoide, aí sim, corticoide e placebo em 2 grupos diferentes, mas não houve controle do uso de analgésico. Era liberado. Então, será que foi o analgésico que fez diferença? Será que foi o corticoide? Será que foi o antibiótico? Porque o antibiótico também ajuda a reduzir o tempo de dor na faringite. Então, assim, são muitos viés que realmente dificultam a gente fazer uma recomendação, né? Quando a gente olha todos esses vieses mesmo, igual a Thalita falou, a gente fica até desanimado, assim, sempre que a gente vai avaliar, né, uma intervenção nova, a gente fica naquela expectativa. Aí a gente começou a ler, foi vendo, foi fazendo grade, e aí a gente só foi, assim, pensando, realmente, não é uma coisa que dá pra gente aplicar ainda. E no final das contas deu esse resultado aí do nosso fluxograma, né? Acho que vão ser algumas novidades para o tratamento da amigdalite. Então, o fato de colocar um score, né? Que no final das contas nós optamos pelo McIsaac, como a Lu já explicou muito bem. Então, essa é uma novidade. A segunda novidade é fazer um período de espera, né? Que seria esse wait and see, esse atraso do início do antibiótico. E eu acho que a terceira novidade para muita gente, mas que é algo que já está muito consolidado por aí, que é a questão da amoxicilina na dose de 1 vez ao dia pelos 10 dias, né? Então, aquelas carinhas assustadas no slide que ela trouxe é a carinha que todo mundo faz na hora que a gente fala 1 vez ao dia. Então, realmente, a Lu trouxe bem essa explicação. Eu acho que nos dá segurança para poder tentar usar isso na nossa prática. Mas, como ela mesma disse, a gente sabe que em algumas situações a gente cabe uma decisão compartilhada com a família. Vai usar de 1 vez ao dia, de 12 em 12, né? Geralmente, o volume final da solução vai orientar em relação a isso. Porque a amoxicilina que a gente tem no posto de saúde é de 250 em 5, então o volume fica alto, né? Então, às vezes, dá tudo de uma vez, 20 ml de uma vez para a criança, tem algumas que não conseguem, não toleram tudo isso, né? E aí, tudo bem, pode dividir
de 2 vezes, mas o que a gente não pode ver mais são prescrições de amoxicilina de 8 em 8 horas, né, para menino com amigdalite. Nem muito menos a amoxicilina com clavulanato, né, gente? Pelo amor de Deus. Hoje mesmo nós pegamos uma lá no PA, falei, não. É porque esse desconhecimento em relação ao estrépito da alta sensibilidade dele, a penicilina, né? Érica, quero seus comentários. Oi, Thalita. Oi, pessoal. Eu queria primeiro parabenizar, já coloquei no chat, meus parabéns para a Lu. Eu vi um comentário aqui, Lu perfeita, realmente para mim foi o melhor comentário sobre a apresentação da Lu. Perfeita. Lu, parabéns, você estava muito segura na sua apresentação e muito didática. Então, assim, eu achei essa apresentação excelente, extremamente didática, calma, segura, excelente, realmente impecável. E parabenizar demais, obviamente, as suas orientadoras que te deram suporte para você ter essa segurança toda também. E eu queria fazer alguns pequenos comentários em relação à amoxicilina dose única para amidalite. Eu gostei muito, eu já conhecia, já usei, inclusive, mas confesso, Thalita, que eu tinha um pouco de receio ainda de usar, de rotina, porque eu pensava assim, pelo risco de atraso na administração, então, imagina que um paciente está usando de 24 em 24 horas, quem é mãe sabe que isso acontece e atrasa na administração da próxima dose. Mas aí vocês me trouxeram uma segurança muito grande com aquele estudo que vocês trouxeram sobre 18 horas e da necessidade de apenas 8 ou 10 horas. 10? 9 a 10. 9 a 10, olha, mesmo se a mãe atrasar um pouquinho a dose, aí a gente ainda fica com uma margem tranquilizadora. Então, eu fiquei assim, eu já sabia, já usei, mas eu fiquei mais segura de realmente usar nessa situação. E eu achei ótimo, porque exemplificou algo que eu falei lá naquela primeira aula que eu dei de princípio de antibiótico terapia, que eu falei daquela questão. Eu sempre brinco com os meus alunos, falo assim, olha, cheiro de penicilina mata streptopiógenes. Não precisa ficar dando muita coisa. Qualquer cheirinho já mata. A amoxicilina e clavulanato quase tem um ataque cardíaco, e a gente vê frequentemente médicos, estudantes de medicina usando porque vai no otorrino e o otorrino passa. Infelizmente, assim, é de chorar, né, Thalita? Então, assim, achei muito legal porque vocês trouxeram um embasamento por trás daquela recomendação que é antiga do DSA, que possibilita a gente usar a amoxicilina dose única para amidalite streptocócica. Em relação ao corticoide, eu confesso que eu fiquei super em dúvida também sobre usar ou não, mas eu gostei muito do argumento que vocês trouxeram, que é a frequência com que as crianças têm infecções respiratórias, e você imaginar que pode usar várias vezes esse medicamento, sem contar os outros motivos que acabam usando inadvertidamente ou sem indicação, bronquiolite é um deles, né, Thalita? Então, assim, pensando por isso e pelo benefício realmente que não foi assim um impacto tão grande, eu concordei com as conclusões finais. E a última consideração, eu achei interessante o score também, eu não uso. Na verdade, eu uso os critérios que tem no score, mas não como um score, né? Porque, na verdade, o score traz aqueles critérios que a gente já está acostumado a utilizar na nossa prática clínica. Aí eu não aprofundei nesse assunto, realmente eu não conhecia esse score, e aí eu olhei lá na UpToDate, ele não traz, né, Thalita, esse score que vocês trouxeram. Eu não assisti... Esse aqui é o Centor modificado, é o mesmo nome. É porque ela fala do
Entendi. Hoje acrescenta idade. Entendi. Eu ainda não tive tempo de assistir a primeira aula de vocês, mas eu estou tranquila, porque está gravada, então eu vou assistir. Certamente eu estou bastante interessada em assistir, foi falta de tempo mesmo. Agora, terminando o curso de antibiótico, vai sobrar um pouquinho mais de tempo para poder assistir as outras aulas. As considerações que eu queria fazer eram essas mesmo. Parabéns, ansiosa por mais esse produto maravilhoso que vocês vão trazer para a gente, que vai ser esse fluxograma de amidalite. Ajuda muito, porque na prática a gente sabe o quanto que é difícil tomar uma decisão diante de uma criança que aparece para a gente com sintomas. É sempre um dilema. E, por exemplo, eu fico feliz quando eu estou diante de uma criança que tem uma rouquidão ou que tem uma coriza. Aí eu fico tranquila. Que lindo, maravilhoso. Não preciso pensar, né? Geralmente não preciso nem pensar. Mas quando você está diante, por exemplo, de exudato, a gente sabe que a amidalite viral pode dar exudato, a gente sabe que a amidalite estreptocócica pode não dar exudato, dar só hiperemia intensa. E aí, quando a gente sabe também que o Epstein-Barr pode dar uma amidalite e que as petecas no palato podem acontecer no Epstein-Barr, aí complica mais ainda, né? Porque a peteca fala a favor da amidalite estreptocócica, mas pode falar a favor de uma amidalite por Epstein-Barr também. É muito difícil, não é fácil essa decisão, né? Parabéns para vocês. Obrigada. Marcão tá aí? Marcão, quer fazer algum comentário? Eu vi que você já colocou um parabéns aí, mas o que você acha desse final? Eu dou os parabéns oralmente também, que foi muito bacana. Parabéns para a Lu, parabéns para você. Achei que realmente foi muito legal, muito legal. E assim, eu gosto muito quando você fala dessa questão da decisão compartilhada, né? E aí você estava falando, eu estava lembrando, teve uma questão da prova do TEP, sei lá, acho que deve ter uns 10 anos, e eu sempre uso lá na residência e tal, no meio das outras questões, para chamar a atenção dessa coisa da decisão compartilhada. E eu lembro que era uma questão que o pediatra prescrevia penicilina benzatina para uma amigdalite, e aí a mãe questionava, não sei se você já viu essa questão, doutor, mas dói muito, eu queria dar amoxicilina e tal. E aí vem as opções, né? O que o médico devia fazer? Ele tem que bater o pé e falar, eu sou médico, eu mando, se você não aceita, se procura outro médico, e tal. E agora eu fiquei pensando que, de repente, a gente vai ter opção também até de conversar sobre decisão compartilhada ao contrário, né? Assim, chamando atenção para a questão da efetividade, né, da penicilina benzatina, em que muitas vezes o centro de saúde e tal, às vezes a mãe pede, doutor, eu prefiro dar um remédio que é uma vez só, né? A gente ainda mantém essa opção da penicilina benzatina, pelo que eu entendi. Agora, poder indicar, ou mais do que isso, né? Ter o embasamento para poder prescrever a amoxicilina uma vez ao dia só, como você falou, acho que vai ser uma coisa que vai mudar a prática, né? Para boa parte dos meninos, acho que vai ser um facilitador grande. Imagina lá na ponta, né? Para aquela mãe que fica o dia inteiro com o menino na creche, né? De 7 às 18, ela vai dar a dose do remedinho de manhã e vai estar tranquila, né? Em vez de ter que dar de 8 em 8 horas e tal. Acho que tem um impacto grande, né? Nessa mudança. Achei muito legal. Fiquei com uma dúvida. Oi, tá? Eu caí, voltei agora. Beleza. Então, eu fiquei com uma dúvida aí no comecinho do fluxograma, porque é um ponto crítico, né? Assim, que são quando a gente coloca, quando você colocou aí os sintomas virais, que são 6, né? Coriza, tosse, rouquidão, e agora não estou vendo os outros aqui, que a presença desses sintomas excluía o fluxograma, certo? Sim. Então, Gente, desculpa, eu caí e voltei.
Então, a ideia, quando você colocou esses sintomas todos, é que seja um ou mais, dois ou mais, três ou mais, todos, né? Estou perguntando porque, assim, é igual quando a gente, outro dia, estava vendo lá o fluxograma de febre recente sem sinal de localização, em que a gente coloca a questão da toxemia, né? A toxemia muda completamente o fluxograma. Se tem toxemia, você não olha para nada mais. Agora, nesse aí, por exemplo, cefaleia, náusea e vômito está do outro lado, né? Embora fico na dúvida se cefaleia também não poderia estar do lado de cá na questão viral. Mas a minha dúvida foi, bom, atendi um menininho de 3 anos que tem tosse e coriza só, mas ele não tem nem conjuntivite, nem rouquidão, nem diarreia, nem exantema. Eu já paro por aqui ou eu preciso ter 3 ou mais? Eu sei que é difícil quantificar isso, né? Mas o que vocês pensaram? E a outra observação é só no fluxograma lá, eu acho que foi colocada a questão da dose uma vez ao dia, da amoxicilina, ou saiu de 12 em 12? Não, ela foi colocada nas 2 opções. Ah, tá. Então é porque eu não consegui... Ah, tá. 2 vezes ao dia. Ah, tá certo. A página só tem que reduzir muito a letra. Mas na hora que tiver... Eu aqui tô sem óculos. Vocês vão ser melhor. Não, tá joia. É interessante. Ô, Lu, volta lá no primeiro slide, da primeira parte do fluxograma. É interessante você falar isso, a questão da cefaleia que está do outro lado, Marcão, que realmente é uma coisa para se pensar, né? Cefaleia pode estar dos 2 lados. Depois a gente pode até dar uma verificada, assim, qual dos 2 lados vai ficar melhor, ou às vezes até suprimir algumas informações para não dar dúvida. Agora, por exemplo, no exemplo que você trouxe aí, se a paciente tem tosse ou coriza, não tem um resto, nada impede de você também colocar no score, tá? Porque, por exemplo, no score do MEC, a ausência de tosse vai pontuar. Então, assim, o fato dele ter tosse, ele vai fazer perder ponto no score. Então, no final das contas, se ele tiver algum desses sintomas, você pode jogar ele no score, não tem problema. Na verdade, mais a rouquidão, o exantema, a diarreia, que faria pensar mais no vírus, que eles não são citados, né? Como dentro do score para a gente pontuar ou não. E lembrar que esse exantema é o exantema viral. Depois que exantema escalatiforme, aí vai, né, vai realmente reforçar o outro lado. Bastante. Sim. Verdade. Então, assim, foi ótimo você ter feito esses comentários, que eu acho que na hora que a gente for finalizar, vou dar uma enxugada nisso para dar menos dúvida, tá? Você sabe bem que montar um fluxograma não é fácil, né? A gente revisou só umas 200 vezes, né, Lu? Mas vai ser 200 e quantas forem precisas. Não, Thalita, mas tá maravilhoso. Eu só tô pensando mesmo assim, quem tá pegando isso lá na ponta, na hora que ele vai olhar aqui, como é que, né? E para falar a verdade, Marcão, isso é essencial, porque sabe o que o próximo passo é a gente pegar esse score e começar a validá-lo na nossa prática. Porque na hora que a gente começa a aplicar, a gente vê se ele está adequado ou se não está. Às vezes o fluxograma não está claro, às vezes tem coisas que vão dar dúvida, a gente tem que modificar. Então, a Érica sabe, né, Érica? Nós estamos para testar o nosso fluxograma de febre sem foco há um tempão, né? Justamente por isso, porque na prática, às vezes, a gente detecta algumas coisas que precisam ser modificadas. Pode falar. Não, eu queria só fazer uma observação a respeito dessa questão do sintoma da cefaleia. Que foi feita essa observação, você não deveria estar do outro lado. Pelo que está no fluxograma, e isso vai de encontro às diretrizes mesmo que falam isso, aqueles sintomas, se puder até projetar de novo essa parte, acho que seria interessante. Aquele outro lado são aqueles sintomas que vão excluir a amidalite. Então, acho que esse ponto que é o ponto crucial aqui. Por isso é que eu não acho que a cefaleia possa ir para o outro lado. Porque a cefaleia, ela não exclui
o diagnóstico de uma amidalite estreptocócica, né? Sintomas virais que excluem o diagnóstico de amidalite estreptocócica. Talvez, não sei se precisaria ser tão explícito aqui. E a cefaleia, não, definitivamente não. Agora, talvez possa sair daqui. Aí tudo bem, possa sair, porque também ter a cefaleia, não acho que isso vai fazer muita diferença para corroborar a hipótese amidalite bacteriana, mas vir para cá, eu não concordo. Agora, esses outros, todos os sintomas, sinais que vocês colocaram aqui, tosse, coriza, conjuntivite, rouquidão, a diarreia e o exantema viral, aí sim, esses nos dão uma... medicina nunca, a gente não pode falar sempre nem nunca, né? Mas nos dá uma segurança bem maior para excluir uma amidalite bacteriana, estreptocócica. Ótimo. Thalita, só uma coisa que eu estou pensando aqui. Será que se a gente coloca, por exemplo, sintomas que reforçam a etiologia viral e mantém o fluxograma ou o score para todos, não seria uma alternativa? Só pensando alto mesmo aqui. Entendi. Porque, assim, poderia seguir para o score também, né? Aplicando para o score, mesmo que apresente alguns desses sintomas, né? Porque... Eu acho que talvez a coriza, né? Mas, não sei. Principalmente tosse e coriza, né? Porque tosse e coriza é tão comum que vai acabar aparecendo. Pois é. Nós estamos com essa dificuldade agora, nessa coisa de Covid e não Covid, né? Nem falo. Pois é. Isso foi Não, mas pode deixar. Nós vamos pensar e aí a gente traz depois para poder discutir mais, né? E individualmente também a gente vai vendo. Gente, eu queria só justificar a ausência da Bárbara hoje. Eu não sei se a Lu falou no início. A Bárbara está participando de um curso. Não, né? A Bárbara está participando de um curso para preceptores do Ministério da Saúde, que a reunião está sendo hoje. Então, ela pediu para justificar, mas ela acompanhou o processo todo da construção desse protocolo. Vamos deixar esse agradecimento registrado a ela. Tá? Sim. Mariana Decô, você está aí? Acho que não, né? Eu queria também a opinião dela, mas deve estar agarrada lá no plantão da SEMI, alguma coisa. Gente, mais algum comentário? Não, tá sim. Mariana, apareceu um sim aqui na SEMI. Isso. Ô, Mari, você quer fazer algum comentário? Você consegue, aliás, fazer algum comentário daí? Ih, não tem. Mas se você quiser escrever, Lei. Você vai escrever, Mário? Se você falar sim, a gente aguarda. Não conseguiu acompanhar tudo. Então tá, tudo bem. Aí depois a gente te apresenta, você assiste a aula e dá os seus comentários que vão ser valiosos para a gente também. Gente, vocês estão me ouvindo então, né? Sim. Sim. Então, se mais ninguém quiser fazer algum comentário, a gente pode encerrar por aqui. Agradecer, que hoje à noite tem pizza, tem vinho para comemorar, né? Tem, com certeza. Um doce. Não sei qual foi o doce que a Lu ia encomendar para hoje, hein? A Érica gostou. Gente, bolo sempre ganha de doce. Tá, muito obrigada, viu? Eu quero te agradecer. Obrigada mesmo. Foi ótimo, foi um prazer. E aí, pessoal, daqui a 2 semanas nós vamos ter o início do protocolo de otite, tá? Que vai ser apresentado pela Marina e com a orientação da Mariana Decô, tá bom? E aí, cena dos próximos capítulos. Obrigada a todos, boa tarde, boa noite. Boa tarde, gente.